Segunda partida nas quartas de final. Vencedor, uma espada. Depois que o juiz se aproximou de espada maligna com armadura de prata e fez alguns exames, ele se levantou e anunciou o resultado. Além disso, o juiz acenou para o Reino Polo e sinalizou para que enviassem pessoas ao palco para salvar seu príncipe. Embora a espada maligna com armadura de prata tenha ficado gravemente ferido e perdido a consciência, ele ainda não morreu. Algumas pessoas subiram ao palco. Uma delas era um homem na casa dos 50 anos. Ele parecia forte e majestoso, e usava uma coroa de ouro. Era óbvio que ele era o rei do polo. Ele rapidamente correu até a espada maligna com armadura de prata e ordenou que os médicos e magos começassem a curar seu filho. Uma espada, por outro lado, guardou lentamente a espada enferrujada na bainha em suas costas. Depois de apertar a mão e se livrar do sangue, olhou para a área VIP e encarou Fei. Por que você se envolveu? Perguntou de repente. Ele me elogiou, então eu o salvei. Fei riu. Assim como ele zombou de você e você tentou matá-lo. Fei não tentou se esconder. Esta é uma competição justa que o próprio imperador Yasin organizou. Como ousa se envolver? Uma espada continuou a perguntar pacientemente. Só me envolvi depois que o resultado foi finalizado. Então, tecnicamente, não participei da sua partida. Fei também respondeu pacientemente. Claro, se o que Fei disse fosse razoável, o que ele disse depois foi simplesmente inacreditável. O que você pode fazer se eu intervir? A expressão de uma espada mudou, mas ele não prosseguiu com nada. A raiva surgiu no rosto de uma espada, mas desapareceu rapidamente. Ele olhou para Fei, que estava no palco alto, e balançou a cabeça. Você é apenas um idiota irracional. Eu superestimei você. Depois de dizer isso, ele se virou e foi embora. Ele estava com medo de sacar sua espada se continuasse ali por mais tempo. Ele teve que admitir que não estava tão calmo quanto parecia. Era uma sensação muito estranha. Quando ele era o mestre guerreiro número 1 entre todos os reinos afiliados, ele conseguia tratar a todos com calma. Ele era como a montanha mais alta, e todas as outras montanhas eram inferiores a ele. Com esse senso de superioridade, apesar de sua aparência comum com o manto áspero e a espada enferrujada, ele ainda era o rei sem nome que usava armaduras douradas e armas de nível divino aos olhos de outras pessoas. Qualquer um que ouvisse seu nome tinha que elogiá-lo e olhar para ele. Entretanto, tudo mudou depois que o rei de Chambord apareceu. Punho cobrindo o céu. Sob o céu, ainda havia um lugar onde ele, uma espada, poderia ficar. Uma montanha não poderia conter 2 tigres. A aparição de Fei destruiu o sentimento de superioridade de uma espada. Especialmente depois que o rei de Chambord se tornou mais famoso e demonstrou mais força, cada vez mais pessoas pensavam que o título de mestre guerreiro número 1 de uma espada já havia sido conquistado pelo rei de Chambord. Antes, uma espada acreditava que podia ignorar todos os comentários e julgamentos que os outros faziam a seu respeito. Ele achava que podia rir de tudo isso, mas não era o caso. Não sei quando, mas a hostilidade em relação ao rei de Chambord já começava a crescer dentro dele, mesmo sem nunca terem se encontrado novamente. À medida que o rei de Chambord se tornava mais poderoso e dominador, a hostilidade de uma espada ficava mais forte. As emoções complexas de uma espada foram demonstradas em sua última luta contra Torres. Sua intenção assassina lhe dizia que ele não conseguia mais manter a calma. Como uma mão enorme, a aparição de Fei o arrastou para fora das nuvens. Se ele quisesse retornar ao lugar de costume, ele precisaria cortar esta mão. A segunda partida finalmente terminou enquanto as pessoas na plateia murmuravam entre si. A próxima luta era a mais aguardada pela maioria das pessoas. Embora o rei de Chambord e a princesa mágica ainda não tivessem começado a batalha, todos ao redor do palco sentiam o sangue ferver dentro deles, de tão animados que estavam. O rei de Chambord, um novo guerreiro que nem sequer tinha medo do palácio imperial dos cavaleiros, e que tinha histórias milagrosas. Haveria alguém capaz de deter este jovem que chocara a plateia repetidas vezes. Muitas pessoas não imaginavam que ele seria detido por ninguém na competição. Princesa mágica Cindy, a princesa do engenhoso e poderoso reino de Bulan. Seu belo rosto e aparência altiva lhe renderam muitos fãs desde o início, e seu poder mágico, seus feitiços e sua absoluta confiança fizeram com que Matt Razi afirmasse que ela estava no nível do rei de Chambord e de uma espada. O rei e a princesa, quem chegaria às semifinais? Dezenas de milhares de pessoas se aproximaram do palco, todos querendo assistir a partida com atenção. Até mesmo os magos reais que estavam ali para consertar o palco de teste de espadas número 1, danificado na partida anterior, não saíram, todos ficaram ao redor do palco. Esses magos com vestes vermelhas e douradas estavam ali por 2 motivos. Primeiro, para evitar que o público se machucasse caso a batalha no palco ficasse muito acirrada. Segundo, eles também queriam assistir a batalha que era considerada a batalha número 1 entre a energia guerreira e o poder mágico pelos mestres da geração anterior. Afinal, o poder mágico demonstrado pela princesa Cindy comoveu até mesmo esses magos reais. Com a ascensão dos elementos mágicos, deusa número 1, vestida com um longo vestido preto, voou no ar. Com um par de asas criadas pelos elementos mágicos do vento, ela parecia uma linda borboleta. Ela voou da área VIP e pousou lentamente no palco. O jeito como ela se movia fez com que muitos homens que assistiam a isso tivessem sangramento nasal. A princesa Cindy parecia majestosa naquele momento, e impecável. No entanto, quase todos os homens tinham pensamentos malignos em seu subconsciente sobre destruir a beleza e a pureza. Era por isso que seu sangue fervia. Ouviu-se que o embelezamento da princesa mágica atraiu a atenção de algumas figuras influentes. Muitas forças poderosas em São Petersburgo visitaram o antigo rei do reino de Bulan e pediram arranjos matrimoniais. Todos queriam estabelecer uma aliança com o reino de Bulan. Mesmo sendo poderosa,
a princesa Cindy poderia não ser capaz de resistir às forças políticas. Fei apenas sorriu. Desde que a princesa matou lâminas duplas sangrentas usando seus próprios métodos, Fei tinha uma boa impressão dela. Claro, não era amor. Fei apenas sentia que a fria princesa mágica tinha bons costumes e sabia o que fazer em diferentes situações, e Fei admirava essas características nela. Depois de chamar Torres e lhe entregar um frasco de poção da saúde, Fei ordenou ao seu guarda-costas que o entregasse ao Reino Polo para salvar a vida de Espada Maligna com armadura de prata. Ele então deu um tapa no braço do seu trono de pedra e apareceu no palco num piscar de olhos. Após o juiz anunciar o início da luta, luzes azuis piscaram e uma cortina d'água cobriu o palco em todas as direções. Ela envolveu completamente o palco e manteve o público em segurança. O conjunto mágico de proteção foi alterado e agora pode se defender contra o ataque de um guerreiro de 8 estrelas. Todos os aplausos da plateia foram abafados, e o palco ficou completamente silencioso. Os dois se entreolharam, e a luta estava prestes a começar. Esta foi a primeira vez que Fei ficou tão perto da princesa Cindy. Embora seu poder mágico ainda não tivesse sido demonstrado, Fei ainda conseguia sentir a quantidade assustadora de poder mágico dentro do corpo magro da garota. Ela era como uma bomba nuclear que poderia explodir a qualquer momento, bonita, porém perigosa. Você interveio na partida anterior. A princesa mágica tirou o véu e perguntou levemente. Seu rosto era liso como a melhor porcelana e tinha um brilho branco, e todos os seus traços faciais eram perfeitos. Ela não era tão pura quanto Angela, não era tão valente quanto Helena, não era tão sábia quanto Tanasha e não era tão sedutora quanto Paris. No entanto, ela tinha um charme próprio, era quieta e independente como uma flor de orquídea. Sim. Fei não tentou esconder. Uma espada não é páreo para você. Como se lembrasse da aura superior que Fei demonstrou quando salvou Espada Maligna com armadura de prata, ela disse após um momento de silêncio. Eu também não sou páreo para você. Fei apenas sorriu de volta. O instinto dessa garota era aguçado demais. Quando Fei correu para salvar a vida de Espada Maligna com armadura de prata, ele usou um poder próximo ao de 9 estrelas para anular o golpe mortal de uma espada. Uma pequena faca foi preenchida com o poder de Fei e foi lançada em direção à espada de uma espada pelo dedo de Fei. Embora a faca tenha derrubado a espada de uma espada, ela também explodiu em pó, pois não conseguiu lidar com o poder explosivo de Fei por muito tempo. Com exceção de uma espada, Fei achou que ninguém mais notou. Parece que a princesa mágica notou isso e até comparou o poder daquela faca com o de uma espada e o dela. A impressão que Fei tinha dela ficou ainda melhor. No entanto, não vou me render. Meu mestre me disse que só posso avançar se lutar contra outros poderosos. Quero saber o quão poderoso você é, então vamos determinar o resultado da batalha em 3 golpes. Ao dizer isso, ela agarrou aquela enorme varinha de batalha. Seus cabelos começaram a esvoaçar enquanto seu corpo se elevava lentamente no ar.